vamos continuar nossos estudos sobre a termologia, ou seja, o estudo sobre a temperatura e o calor. O que é que a gente viu até agora? A gente viu que todo o corpo é formado por átomos. E, basicamente, os átomos são formados por um núcleo atômico, constituído por prótons e nêutrons, e elétrons que giram em torno desse núcleo. Então já ficou claro para a gente que o nome átomo é inadequado, porque átomo significa indivisível, e o átomo é formado por elétrons, prótons e nêutrons. Agora, quais são as partículas elementares? Ou, em outras palavras, quais são as partículas indivisíveis? O elétron não possui constituintes, aí não consegue quebrar o elétron. Porém, os prótons e os nêutrons são formados por partículas menores que nós chamamos de quarks. Existem os quarks up, down, strange, top, bottom. Os prótons são formados por dois quarks up e um down, e os nêutrons são formados por dois quarks down e um up. E esses quarks, sim, são partículas indivisíveis. Então agora a gente sabe que os quarks se juntam para formar os prótons e os nêutrons e os prótons se juntam para formar um núcleo atômico, e temos uma partícula elementar, ou seja, uma partícula indivisível que é o elétron, girando em torno do núcleo atômico. Os átomos, eles vão se unir formando moléculas, e essas moléculas vão se juntar formando um corpo. Agora, essas moléculas ficam paradinhas no corpo? Não, elas ficam vibrando. Quanto maior a vibração delas, isso indica que maior é a temperatura do corpo. Quanto menor a vibração delas, menor a temperatura do corpo. Então a gente diz que o que a temperatura indica é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a agitação das moléculas do corpo, maior é a temperatura desse corpo. Quanto menor a agitação das moléculas desse corpo, menor é a temperatura desse corpo. Dizer que um corpo está a uma temperatura mais alta é dizer que as moléculas dele estão mais agitadas. Agora, essa agitação está associada a uma energia que nós chamamos de energia cinética. Ou seja, quanto mais agitadas estão as moléculas do corpo, quer dizer que mais energia elas têm. Mais energia o corpo tem. E qual é a forma de energia que o corpo tem? A energia de agitação das moléculas, que nós chamamos de energia cinética. Se eu somar a energia cinética de todas as moléculas, eu tenho a energia térmica do corpo. E toda vez que eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, o que é que a natureza quer? A natureza quer equilibrar essas temperaturas. A natureza quer o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? A natureza quer que todos os corpos fiquem à mesma temperatura. Então, o que é que ela faz? Quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura, ele vai ceder energia térmica para o corpo de menor temperatura, buscando o equilíbrio térmico. Essa parte da energia que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura é o que nós chamamos de calor. Então, como a gente viu na aula 1, o calor é energia térmica em trânsito, é o quanto está saindo de um corpo e chegando no outro. Então eu não posso dizer que um corpo tem calor, ele tem energia térmica. Inclusive na primeira aula a gente viu a segunda lei da termodinâmica, que diz que o calor só flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora a pergunta é, como é que o calor consegue fluir de um corpo para outro? Ou seja, como é que o calor se propaga? Basicamente, existem três processos de propagação do calor. Um dos processos de propagação do calor é o processo de condução, que nós chamamos de condução térmica. Basicamente, eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes. O corpo de maior temperatura tem suas moléculas mais agitadas. E eu tenho aqui um meio que permite a transmissão de calor via condução. Como assim via condução? As moléculas do corpo A estão mais agitadas e aí começam a colidir com as moléculas do corpo vizinho. Então as moléculas desse meio, colidindo com as moléculas do corpo A, vão ficando cada vez mais agitadas e colidindo com as moléculas vizinhas. Então, essa energia ela é passada de molécula para molécula. Esse aumento da agitação das moléculas vão chegar aqui ao corpo B. Esse é o processo de propagação de calor por condução. Então observe que por condução eu preciso de um meio material para propagar o calor.
Ou seja, o calor não se propaga por condução no vácuo, no vazio. Não, precisamos de um meio material para o calor chegar ao outro corpo. Agora, existem materiais que são bons condutores de calor e materiais que não são bons condutores de calor, que nós chamamos de isolantes térmicos. Por exemplo, o ar é um isolante térmico. O ar ele não conduz bem o calor. Agora, os metais conduzem bem o calor. A madeira já não é um material bom condutor de calor. Por isso que algumas regiões optam por fazer a casa de madeira. E bote na cabeça, de um modo geral, bons condutores de energia elétrica são bons condutores de calor. Inclusive, agora a gente pode explicar algo que a gente percebe no cotidiano. Em uma mesma sala, a gente pode ter um material de madeira e um material metálico. Se você pega no material de madeira, você sente como se estivesse a uma temperatura maior que o material de metal. Porém, se estão no mesmo ambiente, estão em equilíbrio térmico, estão à mesma temperatura. E por que a gente sente os metais sempre mais frios? Porque eles são bons condutores de calor. Ou seja, quando eu toco num material metálico, eu recebo o calor desse material mais rápido do que quando eu toco num material de madeira. O fato de receber calor mais rápido, meu cérebro se confunde e eu tenho a sensação que o metal está a uma temperatura mais baixa. Porém, o que está acontecendo na realidade é que eu estou recebendo o calor do metal de forma mais rápida. É por isso que a física não trabalha com sensação. Eu quero saber quem está a uma temperatura maior, eu uso um termômetro. E não pegando simplesmente em cada material, porque sensação pode ser confundida. O outro processo que a gente precisa conhecer é o processo de convecção térmica. Basicamente, o que é isso? Geralmente, quando a gente aquece um material, o volume dele aumenta. Qual a lógica disso, Marivaldo? Quando a gente aquece, as moléculas não vão ficar mais agitadas, já que ganharam energia? Então, se vão ficar mais agitadas, a tendência delas é o quê? Se afastar. Como todas as moléculas do corpo se afastam, o que é que vai acontecer com o volume do corpo como um todo? Vai aumentar. Então, vai ocorrer o que nós chamamos de dilatação térmica. Agora, é bom saber que o contrário também acontece. Quando o corpo perde calor, as moléculas dele ficam menos agitadas. Então, a tendência dessas moléculas é se aproximar. Então quando a gente aquece um corpo, a tendência do volume dele é aumentar. Exatamente. Mas quando a gente esfria o corpo, retirando o calor dele, a tendência dele é ter o volume reduzido. Por outro lado, a gente conhece uma grandeza que nós chamamos de densidade. Densidade é a massa do corpo dividido pelo volume. Então vamos analisar aqui uma situação. Eu coloco uma panela com água no fogo. Qual é a porção de água que vai se aquecer primeiro? Essa porção que está aqui embaixo. Se eu aqueço, o volume dela aumenta. O que é que acontece se o volume aumenta? O volume está no denominador. A massa da porção de água não mudou. Porém, o volume aumentou. Então, o que é que acontece? A densidade dessa porção de água diminuiu. Sim, Marivaldo, você está falando de densidade, mas eu não entendo muito bem o que é essa tal de densidade. Vamos pensar aqui. Se você tem 1 litro de água, você tem uma massa de 1 quilo de água. Mas se você tem 1 litro de mercúrio, que é um metal encontrado no estado líquido, na temperatura ambiente, que é o metal utilizado nos termômetros clínicos, é ele que se dilata num termômetro para a gente perceber qual é a temperatura do corpo. A gente mede a temperatura de um corpo observando justamente a altura da coluna de mercúrio. Então, este mercúrio, ele já não tem a mesma densidade da água. 1 litro de mercúrio, eu tenho 13,6 quilos, ou seja, 13 quilos e 600 gramas. Então, observe, para o mesmo volume, o mercúrio pesa muito mais. Então, o que é que a gente diz? O mercúrio tem uma densidade maior do que a água. Então eu estou entendendo. Como o volume da porção de água aumentou, a densidade diminuiu. Essa porção de água fica mais leve. Então essa porção de água sobe. Por outro lado, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
Se essa porção de água vai subir, uma certa porção de água vai ter que descer. E essa porção de água que vai descer é uma porção de água que está a uma temperatura menor. Esse movimento, água quente subindo, água fria descendo, que nós chamamos de convecção térmica, que é o processo de propagação de calor que ocorre devido à movimentação de porções do meio material. Ah, Marivaldo, então quer dizer que isso pode acontecer num sólido? Não, nos sólidos não tem como porções de um sólido entrarem em movimento transferindo o calor. Então, convecção é o processo que ocorre em líquidos e gases, ou seja, nos fluidos. Agora, eu tenho aqui um quarto. Qual o melhor lugar para colocar o ar-condicionado? Na parte de baixo ou na parte de cima? Vamos pensar aqui. Densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Quem é que eu vou esfriar? De onde é que eu vou tirar calor? Da massa de ar. A massa de ar, quando perder calor, o volume dela diminui. Mas se o volume dela diminui, observe que o número que eu estou dividindo aqui, diminuiu. Se eu tinha 20 dividido por 10, que agora dá 2, agora eu tenho 20 dividido por 5, que dá 4. Ou seja, se eu diminuir o denominador, eu aumentei o resultado. Ou seja, eu aumentei a densidade. Ah, então quer dizer que o ar mais frio, ele é mais denso, né? Posso pensar assim, ele é mais pesado que o ar quente. Exatamente. Por isso que para um balão subir, basicamente, o que é que eu preciso colocar nele? Ar quente, que é menos denso. E aí o balão sobe. Ah, então quer dizer que a densidade do ar frio, ela é maior. Então o ar frio vai tender a descer. Se eu colocar o ar-condicionado na parte de baixo, basicamente o que é que vai acontecer? Eu vou esfriar o ar aqui embaixo, o ar fica mais denso e continua aí. Vou ficar com o ar parado. Agora, por outro lado, se eu colocar o ar-condicionado na parte de cima, ele vai esfriar o ar que está na parte de cima, o ar frio vai descer e o ar quente que está aqui embaixo vai subir. Então eu vou produzir um movimento das massas de ar, ok? O ar frio descendo e o ar quente subindo, que é justamente o que eu quero. Então, mais uma vez, eu tenho aqui um exemplo de um processo de convecção térmica. Sim, Marivaldo, e a convecção térmica na natureza? Na natureza, basicamente é isso que vai acontecer. Ó, o calor do Sol chega aqui na Terra, aquece a superfície da Terra, a superfície da Terra aquece o ar, e aí o ar quente sobe, e o ar acima que está mais frio desce. Então eu tenho aí o processo de convecção térmica. E esse processo ajuda e muito na dispersão da poluição. Então o que é que acontece? Quando o ar quente sobe, ele leva com ele os poluentes. Em algumas cidades, às vezes ocorre do ar que está em contato com o solo ficar mais frio do que o ar que está na parte superior. Isso é o que chamamos de inversão térmica. E esse fenômeno traz um prejuízo danado. Porque se o ar frio está embaixo, ele não vai subir. Ah, então não vai dispersar os poluentes. Exatamente, e o ar vai ficar insuportável. Pessoas que têm problemas respiratórios vão sofrer muito nesse período, no momento que ocorreu uma inversão térmica. Agora a gente vai ver o outro processo, que é irradiação térmica. A gente viu que o processo de condução do calor depende de um meio para se propagar. Porque é uma propagação que ocorre de molécula para molécula. No caso da convecção, também precisa de um meio para se propagar, porque são porções desse meio que vão se deslocar, levando com ela o calor. Porém, a gente sabe que o calor do Sol chega aqui, e entre o Sol e a Terra tem um vácuo. Então, o calor não deve chegar nem por condução, nem por convecção. Então, como é que ele chega? Por irradiação. Sim, mas como é que acontece essa propagação do calor por irradiação? A propagação de calor por irradiação ocorre através de ondas eletromagnéticas. Sim, Marivaldo, mas o que são essas ondas eletromagnéticas?
raios infravermelhos, raios ultravioletas, a luz visível, raios gamas, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas. Então, todas essas radiações nós chamamos de ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam, inclusive, no vácuo. Agora, você criou um problema, Marivaldo. De onde vêm as ondas eletromagnéticas? Então, para isso, a gente precisa entender melhor o átomo. Então, o que é que acontece? A gente viu que existe um núcleo atômico, lá a gente tem prótons que têm cargas positivas e nêutrons, que ajudam no equilíbrio aí, porque os prótons se repelem. Esses prótons não poderiam estar juntos, mas estão. Então, o nêutron ajuda a mediar aí essa união. Mais adiante, a gente vai entender como é que ele media essa união. E você tem elétrons girando, elétrons têm cargas negativas, girando em torno desse núcleo. Agora, o que a gente sabe é que o elétron dentro do átomo, ele só tem determinadas quantidades de energia. A gente diz que a energia do elétron é quantizada. Daí vem o nome física quântica. Como assim? Eu tenho uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia a gente pode representar como sendo um valor, que é H, vezes outro valor aqui, que é uma frequência. A gente vai entender melhor o que é essa frequência. Essa seria a menor energia que o elétron pode possuir. Porém, o elétron pode possuir também uma quantidade de energia que é 2 vezes essa energia inicial aí, H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. O elétron também pode ter energia que corresponde a 3 vezes a constante de Planck vezes a frequência. Ou 4 vezes a constante de Planck vezes a frequência. Eu não estou entendendo ainda, Marivaldo, que história é essa de HNI? Galera, no caso do átomo, dentro do átomo, a gente percebe que as quantidades de energia são sempre múltiplos desse valor. As quantidades de energias são quantizadas, ou seja, como se você tivesse pacotinhos de energia. Você não pode ter um pacotinho com metade dessa energia. Ou o elétron tem H vezes a frequência, ou o elétron tem H vezes, isso aqui é uma letra grega que nós chamamos de Ni, ou 2 vezes HNi, ou 3 vezes HNi, ou 4 vezes HNi. Então, por exemplo, você tem uma certa quantidade de elétrons com essa energia. Já tem uma quantidade diferente de elétrons com essa energia. Uma quantidade diferente de elétrons com essa energia, e por aí vai. E o interessante é, no estado fundamental, por exemplo, que é aquele estado de equilíbrio que o átomo quer ficar, você só tem 2 elétrons com essa quantidade de energia. Porém, você pode excitar o elétron. Você pode dar energia para ele. Como? Aquecendo. Quando você aquece um material, você está dando calor, você está dando energia. E o elétron ganha energia, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um salto. Ou seja, se ele agora ganhou energia, se ele ganhou uma quantidade que corresponde a HNi, ele vai agora ter essa quantidade de energia aqui. Ele vai ter 2 vezes HNi. Só que esse não é o estado fundamental, não é o estado tranquilo do átomo. Esse elétron, o lugar dele é aqui. E aí ele tem que voltar. Só que para ele voltar, ele tem que pegar a energia que ele ganhou e vai jogar fora. E aí que está a grande sacada. A depender da quantidade de energia que ele jogou fora, eu dou um nome diferente. Muita energia, raio-x. Menos energia, aí vem ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, raios ultravioletas, raios infravermelhos, luz. Luz corresponde a uma certa quantidade de energia. Pô, Marivaldo, então você está dizendo que todas essas ondas eletromagnéticas são tudo a mesma coisa, a natureza é a mesma. É, raio-x, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, luz, é tudo a mesma coisa. É energia que foi jogada para fora pelo elétron. Agora, de todas essas radiações, qual é a radiação que mais aquece?
qual é a maior responsável pela propagação do calor? Os raios infravermelhos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a temperatura ambiente está a 30 graus Celsius agora. Meu corpo está a 36,5 graus Celsius. Como o meu corpo está a uma temperatura superior ao ambiente, eu estou emitindo calor. E estou emitindo na forma de raios infravermelhos. Inclusive, já existem óculos especiais que permitem que a gente veja essa radiação. A tecnologia mais antiga permitia que a gente visse o que? Uma mancha vermelha onde tinha uma pessoa. Então, numa batalha no deserto, o cara metia ali bala quando via a mancha vermelha. Agora ele não sabia se era amigo ou se era inimigo. Só que agora a tecnologia está tão avançada que a gente consegue ver a pessoa no escuro. Existem câmeras que permitem que você tire foto no escuro, captando justamente os raios infravermelhos. Os termômetros, por exemplo, que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Aquele termômetro que parece uma arma. O que é que permite que ele meça a nossa temperatura? Ele está justamente pegando ali os raios infravermelhos que a gente está emitindo. Quanto mais raios infravermelhos eu estou emitindo, maior é a temperatura do meu corpo. Então agora podemos entender o efeito estufa. Quando eu estava na escola, não entrava na minha cabeça o seguinte: como é que o calor entra e não sai? Que maluquice é essa? Então agora a gente pode entender tranquilamente. O Sol, ele emite ondas eletromagnéticas. E aí ele emite luz, ele emite raios infravermelhos, micro-ondas, diversas ondas eletromagnéticas. Porém, a atmosfera, ela está cheia de substâncias que têm a propriedade de refletir os raios infravermelhos. Vapor d'água, dióxido de carbono e outras substâncias. E daí, Marivaldo, e daí que o maior responsável pelo aquecimento, ele é refletido. Os raios infravermelhos são refletidos. Ah, então a Terra não se aquece. Não, as outras radiações elas vão chegar na superfície da Terra e também aquece. A superfície da Terra, quando aquecida, emite raios infravermelhos, que, assim como não conseguiram entrar, não conseguem sair. Então a atmosfera vai aprisionar calor, vai aprisionar raios infravermelhos. Agora, o efeito estufa é algo prejudicial? Não. Sem o efeito estufa, a Terra durante o dia estaria em uma temperatura elevada e durante a noite cairia bruscamente. Por exemplo, na superfície da Lua a gente tem temperaturas extremas. Por quê? Porque lá não tem uma gravidade suficiente para aprisionar gases. Ou seja, a Lua não tem uma atmosfera. Então, durante o dia, a temperatura pode chegar a menos 100 graus Celsius. E à noite pode chegar a 100 graus Celsius. E essa variação de temperatura tão ampla impede até a existência da vida na Lua. O que é prejudicial é o desequilíbrio. Ou seja, devido à emissão de poluentes, a gente está retendo mais calor do que deveria. E a Terra está se aquecendo, podendo levar ao derretimento das calotas polares, elevando assim o nível do mar. E as cidades litorâneas, como Salvador, podem desaparecer. Agora, Marivaldo, uma garrafa térmica, ela tem que impedir os três processos, ou seja, a condução, a convecção e a irradiação. Como é que ela faz isso? Simples. Ela tem uma parede de vidro, vidro isolante, ó, já dificulta a condução. Esse vidro ele é espelhado tanto internamente quanto externamente. Assim como a luz pode ser refletida por um espelho, os raios infravermelhos também podem. Então você impede a irradiação. E depois da parede de vidro, você ainda tem uma parede de plástico e entre essas duas paredes você tem o vácuo. Ou seja, se tem vácuo, você não vai conseguir ter nem a condução, nem a convecção. E aí você impede os três processos de propagação de calor. Claro que você não consegue um isolamento 100%, mas uma boa garrafa térmica consegue manter o café quente ao longo de 2, 3 dias. Agora é bom lembrar também que o efeito estufa ocorre nos automóveis também. Por quê? Porque o vidro também tem a propriedade de refletir ondas eletromagnéticas. Como assim? Os raios infravermelhos vão bater no vidro e serão refletidos. Eles não vão entrar. Mas as outras radiações entram, aquecem o banco, o painel. Quando aquecidos, emitem raios infravermelhos. Lembre, quem transmite mais calor são os raios infravermelhos.
E os raios infravermelhos gerados no interior do carro, assim como não conseguiram entrar pela janela de vidro, também não conseguem sair. Então você tem um efeito estufa lá dentro. Você tem um aumento da quantidade de raios infravermelhos dentro do carro. Consequentemente, o aumento da temperatura. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente sempre vê casos de esquecerem crianças dentro de um carro fechado. O que acontece? A temperatura atinge valores muito elevados e, infelizmente, a criança acaba morrendo. Vamos discutir mais um pouquinho essa história de ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, a luz. O que é a luz? A luz é formada por pacotinhos de energia. Esses pacotes de energia nós chamamos de fótons. Sim, Marivaldo, e por que a luz tem cores diferentes? A cor tem a ver com a quantidade de energia dentro do pacote. Como assim, Marivaldo? A cor que tem menos energia no pacote, ou seja, que o fóton tem menos energia, é a cor vermelha. A cor que cada pacote tem mais energia é a cor violeta. E as outras cores, Marivaldo, correspondem à quantidade de energia diferente. E se eu tenho um pouquinho menos de energia nesses fótons, Marivaldo, o que é que eu tenho? Os raios infravermelhos. Ou abaixo do vermelho, que a gente já não consegue ver. Que, como eu disse, são os maiores responsáveis pela transmissão do calor. Mas que também a gente usa no controle remoto. Quando você aperta a tecla do controle remoto, a informação chega na televisão, chega no receptor, através de raios infravermelhos. Agora, se o fóton tem um pouquinho mais de energia que o fóton da cor violeta, o que é que eu tenho? Eu tenho os raios ultravioletas, que também a gente já não consegue ver.